que é Pio XII. Quando essa cabeça caiu, João 23 entra no cenário da ação e é sucedido por Paulo VI, que é sucedido depois da sua morte por João Paulo I. João Paulo I, ele foi assassinado um mês depois que ele havia sentado no trono romano. Vocês podem ver que o anjo, irmãos, ele elimina e descarta 5 cabeças, 5 reis, representados pelas 5 cabeças, e dá ênfase à sexta e à sétima, pois ele diz assim, um existe, colocando no presente, e a outra colocando no futuro. Um existe, ou seja, vamos analisar o que vai acontecer na história a partir do reinado desse aqui, que é presente. Depois da morte de João Paulo I, João Paulo II sobe ao cenário da ação, sendo a sexta cabeça. E o anjo continua, o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. Depois da morte de João Paulo II, sobe ao trono do Vaticano Bento XVI. Por que o anjo deu ênfase a esses 2 reis? Descartou 5, colocou um no presente e o outro no futuro. Por que, meu amado irmão Levi? É porque esses 2 reis haveria de cumprir 2 profecias apocalípticas. João Paulo II cumpriu a primeira. Essa daqui, ó. Vi uma de suas cabeças. Qual? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Por que não disse? Porque essa profecia teria duplo cumprimento. Essa profecia se cumpriu no sentido simbólico em 1798, quando Napoleão desferiu simbolicamente um golpe no papado, na besta, arrancando do seu cabeça, Pio VI, o poder que ele tinha. Toda a riqueza e todas as terras. E a autoridade dele. E um ano depois levou ele em cativeiro. Então essa profecia se cumpriu no sentido simbólico na primeira fase do papado, que começou em 538 e terminou em 1798. Em 1929 começa a segunda fase do papado, a contagem dos 7 reis, e devia também se cumprir essa profecia. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Desses 7 papas que houve, um foi ferido de morte. E esse foi no ano de 1981. João Paulo II recebeu 2 tiros a queima-roupa de um turco de 23 anos. Uma das balas perfurou o intestino dele. Por 5 horas ele foi operado, mas milagrosamente ele foi recuperado, para cumprir-se a profecia que dizia, mas essa ferida mortal foi curada. Essa última parte da profecia, no sentido simbólico, ainda está para se cumprir, mas no sentido literal se cumpriu na pessoa de João Paulo II. Ele cumpriu a primeira profecia. Bento cumpriu a segunda. O outro ainda não chegou, e segundo a profecia ele devia durar pouco. Não diz que ele ia morrer, isto é, a cabeça ia cair, mas durar pouco. Com 7, dentro do 8º ano de mandato, ele disse, não quero mais ser papa. Por que não? Não quero, eu não aguento, eu não posso. Ou seja, a profecia precisa se cumprir. Aquele que está no comando de todas as coisas diz que eu tenho que durar pouco e etc, etc. Ele não falou isso, mas se cumpriu na pessoa dele a segunda profecia. Ele durou pouco no poder, mas a cabeça ainda está viva. O 8º rei só pode surgir depois que a 7ª cair. Se a gente observar a visão de Daniel, lá no capítulo 8 do seu livro, os 4 chifres só surgiram na testa do bode quando o chifre notável caiu. Quando o chifre notável caiu, os 4 chifres surgiram. Ou seja, o reino da Grécia só foi dividido entre os 4 generais de Alexandre quando Alexandre morreu. Isso quer dizer que enquanto o Papa Bento XVI estiver vivo,
o oitavo rei, a oitava cabeça, que não existe na besta, mas que vai surgir como um milagre, só pode surgir depois que essa cabeça, Bento XVI, cair, quando o rei morrer. Certo? Olha o que diz Paulo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Opa! O mistério da iniquidade já está operando. E aguarda. Aguarda o quê? O que o mistério da iniquidade está aguardando? O que Satanás, com todos os seus demônios, está aguardando? Eles não podem agir enquanto Deus não permitir, enquanto não chegar o tempo da profecia se cumprir. E aguarda. Aguarda o quê? Que seja afastado. Ah, alguém precisa ser afastado? Precisa, para ele poder operar. Certo? Aguarda que seja afastado aquele que o detém. Aquele, não é aqueles, é aquele que o detém, aquele que está detendo o anticristo, o iníquo, o oitavo rei. Certo? Quem é que está detendo o oitavo rei? Não é o sétimo? Desistiu, cumpriu a profecia, mas não morreu, a cabeça ainda não caiu, e ele precisa ser afastado através da morte para que o outro surja em seu lugar. O chifre, os 4 chifres da cabeça do bode de Daniel 8, só surgiu na cabeça do bode quando foi afastado o chifre notável. Quando esse caiu, desocupou o lugar, os 4 chifres caíram, ou surgiram no seu lugar. Assim também, quando a 7ª e última cabeça cair, isto é, o rei morrer, o oitavo rei vai surgir. Se a besta tem 7 cabeças e a última cai, o que devia acontecer com o animal? Cair e morrer. Mas ele não cai. Uma outra cabeça surge de onde caiu a 7ª. E por isso que o Apocalipse diz assim: e todos os habitantes da terra se admirarão, se maravilharão vendo a besta que era, mas não é, e agora apareceu. Você está entendendo? Aí a profecia marca o tempo exato do início das operações maravilhosas, milagrosas de Satanás. Porque se um animal tem 7 cabeças e a última cai e ele não morre, mas uma outra surge, isso é um milagre. Isso quer dizer que os milagres do diabo vai começar quando Bento XVI morrer. Vamos fazer de conta que esse leão é a besta. Caiu as 7 cabeças, uma cabeça enorme surgiu, que é o oitavo rei. Olha o que Apocalipse diz. Então nós dividimos esse oitavo rei aí, ou a besta que era e não é, em 2 partes. Corpo, reino e rei. Corpo e cabeça. No verso 8 do capítulo 17, refere-se ao corpo. Lá diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A besta que viste, que é o papado de 538 a 1798, era quando? De 538 a 1798. E não é, de lá para cá. Está para emergir, o surgimento do oitavo rei. Caminha para a destruição. Essa besta que era não é o reino, que recebeu uma chaga mortal em 1798. Agora, a besta do verso 11 é o rei. A própria Bíblia diz, e a besta que era não é, também, essa palavra também, ela distingue a besta poder da besta cabeça, da besta rei. Também é ele o oitavo rei. Que Deus nos abençoe. Amém.